Nós vamos falar hoje sobre ser uma testemunha de Cristo. Vou ler um versículo para iniciarmos. Fica no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Muitas pessoas não entendem o que é ser uma testemunha. Pergunta, pastor, o que é ser uma testemunha? As pessoas acham que uma testemunha vai emitir a sua opinião. As pessoas acham que uma testemunha é aquele que vai falar e vai pregar. É aquele que leva uma mensagem. Mas uma testemunha, quando ela é chamada, quando ela é convocada, ela não vai falar sobre a sua opinião. Ela não vai trazer uma mensagem, não tem nada a ver com ser um pregador. Tem a ver com ser uma testemunha. Falar sobre o que viu e sobre o que ouviu. Diga, ser uma testemunha é falar, é relatar sobre o que viu e o que ouviu. Então, ser uma testemunha de Cristo não tem a ver com dar a sua opinião. Não tem a ver com ser um pregador, ser um mensageiro. Eu estou falando isso porque vocês sabem que eu bato muito nessa tecla, dizendo que Jesus não chamou os seus discípulos para serem pregadores, mas para serem uma testemunha. E no versículo que nós lemos aqui em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder. Quando Jesus ele termina o seu ministério e ele sobe aos céus, ele dá uma promessa do Pai, que é chamada de a promessa do Pai, que Jesus subiria aos céus e o Pai enviaria o Espírito Santo. E ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus fala que eles serão cheios do Espírito Santo, que eles vão receber poder. Diga, eu preciso de poder. Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se uma pessoa não tem poder, é porque ela não tem o Espírito Santo. Sabemos que uma pessoa, ela tem poder porque ela foi cheia, ela foi revestida com o Espírito Santo. Mas ele diz que nós vamos receber poder quando vier sobre nós o Espírito Santo, para sermos o quê? Uma testemunha. Não é isso que diz o texto? Então nós não recebemos poder para brincar de crente. Nós não recebemos poder para fazer uma apresentação. Vou usar um trocadilho aqui, mas nada a ver. Não é para fazer um show da fé. Com todo respeito, só um trocadilho com a palavra, mas nada mais que isso. Amém? Então nós recebemos poder, não é para brincar de crente. Não é para mostrar que eu sou ungido. Não é para mostrar que eu sou especial. Que eu sou melhor do que os outros. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É bom ter pregadores, mas mais importante do que pregar a palavra é viver a palavra. E como é difícil, o apóstolo sempre diz, há muitos pregadores, mas pregadores que vivem a palavra são poucos. E olha que ele conhece muitos pastores, apóstolos, anjos e arcanjos. Diga, muitos pregadores da palavra, mas poucos vivendo a palavra. Então ter pregadores é bom, é um dos dons que Deus dá. Ele não dá a todos, porque a uns ele dá o dom de pregar, a outros o dom de evangelismo, a outro o dom de línguas, de cura. Entre os dons que o Espírito Santo reparte, e ele dá a algumas pessoas da igreja, existe o dom de pregar, o dom de ministrar a palavra. Mas
Este não é o principal. E não é para isso que Jesus, ele diz sobre o Espírito Santo e sobre o poder. Ele diz que todos receberão o Espírito Santo e com isso terão poder para ser uma testemunha. Pedro exortou os cristãos em sua segunda epístola, mostrando-lhes que Deus não quer que sejamos ociosos e infrutíferos. Em 2 Pedro 1,8, temos uma responsabilidade a exercer. Fomos alcançados com um propósito. Diga, eu fui alcançado para alcançar. Cristo nos alcançou com um propósito. Quando Cristo nos resgata, Ele nos resgatou com um propósito. Ele nos alcançou para que nós venhamos a alcançar outras pessoas. Os discípulos de Cristo foram alcançados para que outras pessoas fossem alcançadas. Por isso, nós temos que saber bem claro que ser cristão não é frequentar uma igreja. Você pode frequentar uma igreja há muitos anos, mas isso não significa que você é um cristão. Isso não significa que você foi batizado com o Espírito Santo e que você tem poder. Porque nós sabemos que uma pessoa é um cristão de verdade quando ela foi batizada com o Espírito Santo, recebeu o poder para ser uma testemunha. Você sabe que uma pessoa de verdade é cristã, cheia de poder e autoridade, e batizada com o Espírito Santo, quando ela é uma testemunha. Não quando ela é um pregador, mas quando é uma testemunha. E Pedro exorta os cristãos da sua época e a igreja dizendo, olha, não podemos ser ociosos e infrutíferos. Diga, eu preciso dar resultados. Eu preciso frutificar. Posso fazer uma pergunta difícil? Analise a sua vida como cristão nos últimos meses e me diga quais são os testemunhos. Quais são as suas obras e os seus frutos? Analisou? Analisou? Quais são as suas obras e os seus frutos? O plano revelado de Jesus à sua igreja foi o de fazer de cada um de nós suas testemunhas. Vivemos para isto. E se nossa vida cristã não está servindo a este propósito, é porque precisa ser remodelada ao padrão divino. É aquilo que eu falei, você frequentar uma igreja não significa que você vai ser um cristão. Mas quando você é batizado, tem poder e é uma testemunha, significa que você é um cristão. Se você ficar em um estacionamento, em uma garagem, imagine você na sua casa. Você pega um banquinho, senta no meio da garagem da sua casa. Passado 2 horas, você é um carro? Não, né? Eu também dou risada. Porque muita gente não precisa nem trazer a cadeira, mas entra na igreja, senta e passa 2 horas e sai dizendo, eu sou crente. Se você ficar 2 horas ou 20 anos dentro da garagem da sua casa, você não vai ser um carro. E se você ficar 2 horas dentro da igreja ou 20 anos, não significa que você vai ser um cristão. Pergunta, pastor, o que eu tenho que fazer então? Sei lá. O que ele disse que tornaria seus discípulos aptos a testemunhar era uma experiência que se repete conosco ainda hoje. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há uma ligação entre o poder do Espírito vindo sobre a minha vida e o testemunho que terei para dar, porque é justamente a ação dele em minha vida que me permitirá mostrar aos outros que Jesus vive em mim. Nosso testemunho é fruto de uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Não é uma tarefa unicamente nossa e nem tampouco só dele. Jesus falou sobre isso. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, e também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículo 26 e 27. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? Vou perguntar de novo, já que não responderam, vou perguntar de novo. O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus fez na sua vida? Alguns podem dizer assim, pastor, Deus fez muito pouco. Outros podem dizer, Deus fez muita coisa. Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu passei. Você não sabe de onde Deus me tirou. Mas cada um de nós que estamos aqui, ou tivemos uma experiência, ou estamos tendo, ou vamos ter. Diga, ou vamos ter. E é exatamente sobre isso que você deve testemunhar. Agora, este testemunho não significa que é só seu, mas há uma parceria. Diga, quando eu sou uma testemunha de Cristo, há uma parceria entre eu e o Espírito de Deus. Se Deus fez algo com você, desde que seja algo simples, ou algo que aos nossos olhos pode ser maior, uma libertação, uma cura, um milagre, uma porta que se abriu, uma experiência que você teve com Deus. É sobre isso que eu tenho que testemunhar. Diga, é sobre isso que eu tenho que testemunhar. É sobre o que nós estamos vendo e sobre o que nós estamos ouvindo que nós devemos testemunhar. Vamos supor, Deus me livre, você está na avenida, passa um carro de um lado, um carro do outro, e os dois carros batem. Acontece um acidente, uma moto e um carro, que nós vimos agora há pouco. Você estava ali na hora do momento ali. A polícia pega o seu nome. Você vai ser chamado para dar um testemunho do que aconteceu. Você é testemunha daquele acidente. O que o policial, o delegado, o advogado, o juiz vai querer é o seu depoimento. Você como uma testemunha de falar que horas aconteceu, como aconteceu, quais foram os resultados, as consequências. Não a sua opinião de quem está certo e quem está errado, porque quem vai fazer isso é o juiz. Quem vai tomar partido de um lado e do outro são os advogados. Mas você como testemunha, você vai falar exato o que aconteceu. Não é isso? Por quê? Porque naquele momento você estava ali vendo e ouvindo. Jesus chama os discípulos e dizem, vocês vão ser as minhas testemunhas. Por quê? Porque eles viram Jesus, o ministério de Jesus. Eles ouviram a mensagem do reino, sobre o reino dos céus. Eles acompanharam o ministério de Jesus. Viram muitas pessoas serem curadas, libertas, limpas de lepra. Pessoas ressuscitarem. Então Jesus falou, a partir de agora, vocês vão receber poder para serem as minhas testemunhas. E como eu disse, receber poder não é para brincar. A maioria das pessoas hoje esperam algo sobrenatural para ter um sentimento, uma emoção. Para dizer que Deus está com elas. Para dizer que tiveram uma experiência. Se considerar melhor do que os outros. Mas ser uma testemunha de Cristo significa que algo aconteceu com você, ou do seu lado, e você viu e ouviu, e você vai contar para os outros. Diga,
eu fui alcançado para alcançar outros. E nós somos testemunhas destas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quantos obedecem a Deus? A palavra diz que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Por quê? Pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Por que eu não recebo o poder? Por que eu não tenho experiência com Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que eu não oro e as coisas não acontecem? Não é porque você não é pastor, não é porque você não é um pregador, mas é porque você não obedece a palavra. Quando você obedece a Deus, você recebe o Espírito Santo, Deus fala com você, e aquilo que você ouviu, você fala para os outros. Você obedece a Deus, e você recebe o Espírito Santo, você recebe poder, é uma parceria entre você e o Espírito Santo. E você ora, e as coisas acontecem. Não é porque você é evangelista, obreiro, ou porque frequenta essa igreja ou outra igreja, ou porque assiste programa de televisão, não, é porque você obedece a Deus, e os que obedecem a Deus, recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo se torna parceiro, e você recebe poder, e você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ver, você começa a testemunhar as coisas que você está vendo e ouvindo. Pergunta, pastor, por que você está falando sobre isso? Porque você só vai crescer com o Espírito Santo e tendo experiência. Ninguém cresce sozinho. Ninguém amadurece sozinho. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o guia, seja qual é o nome ou a tradução que está na Bíblia, você só vai crescer em parceria com Ele. Então primeiro você conhece a palavra, você obedece a palavra, e aí você recebe o Espírito Santo e poder. E com isso você entra em uma reunião, seja de quarta, seja de domingo, ou andando pela rua, Deus fala com você. Você acorda de manhã e Deus fala com você. Você vai dormir, Deus fala com você. Mas será que Deus fala tanto assim? Tem pessoa que fala, pastor, olha, estou ouvindo tanto o diabo não me deixa. O tempo todo fica falando no meu ouvido. É porque você está envolvido com as coisas do diabo. Você está em pecado. Mas quando você se arrepende, se converte do seu mau caminho, se entrega ao Senhor e começa a ouvir a palavra, a estudar a palavra, a meditar na palavra, Deus começa a falar com você. Sabe quando aquela experiência que você teve de entrar em uma reunião e parece que assim, puxa, o pastor parece que está falando só para mim, ele sabe sobre a minha vida, ele está contando tudo sobre a minha vida. Diga, Deus estava falando comigo. Não precisa o pastor chegar e dizer assim, ó, eis que te diz o Senhor. Ah, isso. Não precisa. Não precisa dar um de profeta. Não precisa dar uma recantada que o Senhor vou te entregar uma palavra. Não precisa disso. Isso é legal, é bonito. Né? Quando estiver filmando, eu faço. Né? Já ensaiei em casa, fica legal. Mas Deus fala como eu falo com vocês. Deus não dá sapateado, Deus não dá retetê e tremelico para falar com alguém. Quando nós vamos orar, o que nós falamos? Fale com Deus como você fala com os seus filhos, mas sem xingar, né? Sem xingar, sem dar bronca. Converse com Deus como você conversa com um amigo. E Deus vai falar com você do mesmo jeito. Mas o que nós precisamos é obedecer a palavra. E aqueles que obedecem recebem o Espírito Santo e recebem poder. E quando você recebe o Espírito Santo e poder, você começa a ouvir e começa a ver. Você começa a orar e Deus começa a responder. Você começa a profetizar e as coisas acontecem.
Você profetiza porta de emprego, portas abertas de prosperidade, e elas se abrem. Você consegue um emprego, uma porta se abre. Diga, são experiências em parceria com o Espírito Santo. Sabe quando os apóstolos começaram a ser perseguidos porque falavam sobre Jesus, e os religiosos falaram assim, olha, para de falar de Jesus. Pedro, os discípulos não chegaram e falaram assim, não, a partir de agora a gente vai parar de pregar. Ele não falou assim, não, quer saber de uma coisa? É agora que eu vou pregar mais. Ele disse, nós vamos testemunhar sobre o que Cristo fez. Nós vimos e ouvimos e vamos continuar testemunhando. Os religiosos não queriam que eles parassem de pregar, porque havia muitos pregadores. Pregação não resolve a vida de ninguém. O que os religiosos falaram para os discípulos de Jesus pararem é de testemunharem. Parem de falar de Jesus. Parem de falar do que vocês viram e ouviram. Diga, porque o que dá resultado é testemunhar. Se você começa a testemunhar, o Espírito de Deus começa a se mover sobre a sua vida. Sabe aquela experiência que você teve com Deus? Sabe por que parou? Porque você não é testemunha. Sabe por que você parou de sentir aquelas coisas que você sentia antes? Sabe aquela coisa que o coração parece que vai explodir, as suas mãos, você vai ter um troço, você não sabe o que está acontecendo, Deus está falando comigo. Sabe por que parou? Porque você não falou para ninguém. Você não chegou para o seu esposo e falou assim, olha, vou te falar uma coisa, senta aqui. Não, pode ficar de pé mesmo. Deus falou comigo. E aconteceu desse jeito, desse jeito e desse jeito. Eu estava no meu quarto, eu estava fazendo isso, e eu senti a presença de Deus. E Deus falou ao meu coração, ao meu espírito. Eu sempre falo, vocês já sabem, se você recebe um milagre, se Deus envia um sinal, se Deus faz um milagre na sua vida, enquanto você não agradecer e testemunhar, quando há ingratidão, quando não somos uma testemunha, o milagre cessa na nossa vida. Qual foi o último milagre que Deus fez na sua vida? Qual foi a última bênção que Deus te deu? Quando foi a última vez que você usou as redes sociais para testemunhar? Diga, se eu testemunhar, o Espírito de Deus, que é meu parceiro, vai falar mais coisas e vai me mostrar muito mais coisas. Mas enquanto você estiver parado, ocioso, infrutífero, você não recebe o Espírito Santo e poder, e você corre o risco daqueles que receberam de perderem. Esfriei, pastor, na fé. Por quê? Porque Deus falou com você, Deus deu sinais, você viu grandes coisas Deus fazendo, mas você não testemunhou. Diga, o milagre para quando eu não testemunho. Porque foi exatamente para isso que Deus te chamou. Você foi alcançado para ser uma testemunha. O mundo precisa de testemunhas que venham a falar sobre quem é Cristo e sobre o que Cristo está falando na sua vida. Diga, o mundo está precisando de testemunhas. É por isso que Deus chama, não pregadores, porque pregadores tem aos milhares. Deus não chamou 12 discípulos, Deus não chamou 70 discípulos, não havia 120 seguindo Jesus, não havia uma multidão de 500 para serem pregadores e muito menos ouvintes. Deus chamou para serem testemunhas. Os 12 discípulos apostólicos, serem testemunhas. Os 70 discípulos evangelistas, serem testemunhas. Os 120 intercessores, serem testemunhas. E a multidão, ser testemunha. Quando você entende como é que funciona
o mundo espiritual, você é batizado, você recebe poder e você flui na vontade de Deus. Muito mais coisas vão acontecendo. Você ouve muito mais a Deus. Você vê muito mais coisas quando você é uma testemunha. 3 pontos importantes. Primeiro, o poder de Deus deve agir em nós. Diga, o poder de Deus deve agir em mim para eu ser uma testemunha. Segundo ponto, depois contamos aos outros o que experimentamos. Desde experiências simples até experiências sobrenaturais, grandes sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Terceiro, então Deus confirma este testemunho com os sinais. Porque a maioria das pessoas diz assim, pastor, mas se eu falar lá no meu serviço que hoje eu orei e Deus falou comigo, eles vão zombar de mim, eles não vão acreditar. Então, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque é uma história real. É uma experiência sobrenatural, sua com Deus. Não é a história da Maria, tem muitas Marias, né? Mas Maria da esquina, o Zé da esquina, não é a sua experiência. Não é o que o pastor pregou, mas é o que Deus falou ao seu coração durante a pregação, enquanto a palavra estava sendo liberada. Porque a mensagem de Deus é espírito e é vida. Então você não precisa copiar a mensagem do pastor se está copiando. Estou brincando. Você não precisa copiar a mensagem do pastor e ser um papagaio. Mas você enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, enquanto os versículos estão sendo lidos, enquanto eu estou explanando sobre a palavra de Deus, o Espírito está ministrando ao seu coração. E você deve estar agora, Deus está falando no meu coração que eu deveria ter agradecido aquele milagre. Escrevi tanta besteira no Facebook, mas eu não escrevi que Deus fez isso, que Deus me deu um emprego, que Deus me deu uma promoção. E é sobre isso que você vai ter que falar. Porque muitas vezes o testemunho é testemunho. Porque nós não somos super-homens. Muitas vezes o nosso testemunho, o nosso maior testemunho, é que nós fracassamos, mas depois vencemos, por causa da graça e do amor de Deus. Lembram da história da super história lá? Lembram da mensagem da história? Que a história começa, ou você vai fazer e vai escrever uma história água com açúcar, ou você vai escrever uma história que vai ser campeã de bilheteria. Lembram da história? Como que é? A história começa, ele não é nada, aí ele cresce, depois ele perde tudo, e quando acha que tudo acabou, ele se levanta e escreve uma nova história de vencedor. Lembram lá dessa mensagem? Então, muitas vezes, o momento mais importante da nossa história é aquele momento que nós caímos. Mas você vai dizer, Deus estendeu as mãos e me levantou de novo. O amor do Pai é incondicional. Então é isso que você vai ter que testemunhar. É o que Deus está falando ao seu coração. É o que está acontecendo com a sua vida. É os sinais que Deus está dando. É o que Ele está falando. Você pode sair daqui hoje, não sei quem, mas alguém pode sair daqui hoje e falar assim, olha, Deus mandou eu descansar e esperar, porque Ele vai fazer. E você vai sair daqui e você vai testemunhar. Você vai chegar na sua casa e Ele não vai perguntar, ninguém vai perguntar para você, o que o pastor pregou? Mas você vai chegar e vai dizer assim, olha, eu fui lá na igreja lá, e Deus falou comigo. Deus falou para eu esperar. Deus falou, confia em mim e espera, porque eu vou te abençoar. Ou você veio aqui e Deus falou assim, se arrepende. Porque quando você sair daqui, pode ser que seja você que bata o carro. Ninguém falou amém, né? Pode ser que seja a última chance. Pode ser que Deus esteja falando para você, é a última chance.
Deus ama, mas para Deus também tem a última chance. Tem pecado que Deus já está falando, chega disso, chega, já cansei. E eu estou falando, mas não estou nem sabendo de nada. Deus está falando com alguém aqui que está cansado de pecado. Não tinha nada a ver com a mensagem, não sei nem porque eu estou falando, mas Deus está falando com alguém aqui. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora falou agora de condenado agora, ó. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. É aqui que eu queria retomar de novo. Lembra que eu falei, imagine você chega para o seu grupo de amigos e fala: Deus falou comigo hoje. Deus falou que vai me abençoar. Deus falou para que eu não vá mais naquele lugar, que aquele lugar... Deus falou isso comigo. Deus falou que vai me usar. Você chega para o seu grupo de amigos, para a sua família, e você vai testemunhar, e muitas vezes o que eles fazem? Eles dizem: para de testemunhar. Para de falar sobre Cristo. Para de falar quem Ele é. Para de falar o que Ele está falando com você. Para de falar sobre o que Ele está fazendo com você. Não fale mais sobre o que você está ouvindo e sobre o que você está vendo e o que Deus está fazendo na sua vida, como fizeram com os apóstolos. Mas eles disseram: não, nós vamos continuar a testemunhar. E a Bíblia diz que os céus se abriram e eles receberam mais do Espírito e mais poder. Pode ser que você esteja em um nível do Espírito. Pode ser que você esteja em um nível de testemunha. Porque os discípulos foram batizados no grande Pentecoste e começaram a testemunhar. Receberam o Espírito Santo, receberam poder e entenderam que não era uma pregação, mas era testemunhar. E o testemunho começou a incomodar todo mundo. E eles foram presos, levados ao Sinédrio, levados às autoridades religiosas e disseram: pare de testemunhar. E eles poderiam ter parado, mas eles disseram: nós não vamos parar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Nós não vamos parar de falar sobre a ressurreição de Cristo. E aí os céus se abrem de novo, e eles recebem mais do Espírito Santo e mais poder. Pode ser que a sua vida parou porque alguma pessoa falou para você parar, e você obedeceu a essa pessoa ao invés da palavra. Mas quando você não para de falar, quando você continua testemunhando, quando você está testemunhando, sabe o que vai acontecer? Diga: mais sinais. Porque você vai testemunhar sobre aquilo que Deus falou e sobre aquilo que Deus te mostrou. E quando você vai testemunhar, o que eles vão falar? Duvido. Isso é loucura. Isso não aconteceu. Deus não existe, Deus não fala. Jesus Cristo morreu, acabou. Só que aí Deus, o Espírito Santo, diga que é meu parceiro, não vai me deixar na mão. Ele é amigo, Ele é Espírito da verdade, Ele é consolador para que você não se sinta afrontado, abandonado, rejeitado. Sem amigo, Ele é o seu amigo, Ele é o consolador, Ele é o seu mestre, Ele é o seu guia, Ele te ensina, Ele te guia. E aí o que acontece? Vai acontecer sinais para que estas pessoas creiam. Quantos estão entendendo? Qual é o processo que está a sua vida? Você ainda não recebeu o Espírito Santo? Então obedeça. Diga: se você não recebeu, se eu não recebi ainda o Espírito Santo e poder, é porque falta obediência. Se você já recebeu o Espírito Santo e poder, mas parou, é porque você não continuou, você não venceu as dificuldades, e aquilo que você recebeu foi roubado, foi perdido. Você deixou de lado porque alguém falou, porque alguém te afrontou, porque alguém te duvidou. Mas quando você é cheio do Espírito e tem poder,
e começa a testemunhar, começa a dar resultado, e o inimigo fica furioso, e ele vai fazer de tudo para você parar, mas se você continuar, Deus vai te dar ainda mais poder e mais do Espírito de Deus. E tudo que você falar e testemunhar, digo, meu amigo, vai me respaldar. Não precisa ter medo, você não está sozinho. As pessoas vão zombar. As pessoas vão falar para você parar. Mas você tem um parceiro que é o Espírito Santo de Deus. E em parceria com Ele, você continuando, Deus vai dar mais sinais. E aqueles que estão próximos de você vão crer. Sabe por que os nossos familiares ainda não se converteram? Porque está faltando testemunha. Não é o pastor ir lá pregar para ele. Porque o dia que eu aprender, eu vou lá. O dia que eu aprender a pregar, eu vou lá pregar para ele, para o seu esposo, para o seu filho. E eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que dê resultado, pode ser que não. Vai depender muito. Agora, quando uma testemunha se levanta para falar, em parceria com o Espírito Santo, as coisas acontecem. Isso significa que ele vai se converter? Pode ser que não. Pode ser que não. Sabe por que hoje eu não tenho medo de trazer nenhum tipo de mensagem sobre libertação, sobre cura, sobre prosperidade, sobre tema nenhum? Porque eu tenho experiência em Deus, em ouvir a voz de Deus, em ver o sobrenatural de Deus, em Deus ter feito na minha... Como é que eu vou falar de cura? Porque eu sei que Deus cura e porque Deus já me curou. Como é que eu sei que Deus abre portas? Porque Deus já abriu portas para mim. Quem está acompanhando sabe que a gente está no processo. Terminamos a parte de doutrina e começamos a parte de parábolas. Diga, mas vai chegar a parte de milagres. Eu tenho muitos milagres para contar. Isso ajuda. Isso desperta a sua fé. Por que as pessoas foram procurar Jesus? Por que quem estava leproso foi procurar Jesus? Por que quem estava doente foi procurar Jesus? Por que quem tinha perdido o filho foi procurar Jesus? Diga, porque alguém testemunhou. O testemunho gera fé. Porque ele é feito debaixo do propósito de Deus para aquilo que Deus te criou e te salvou. Para aquilo que Ele te alcançou, para que você alcance outros. Então, se você quer resultados na sua vida espiritual, se você quer voltar ou ouvir mais a voz de Deus e parar de ouvir a voz de Satanás, comece a testemunhar. Se você quer voltar a ver os milagres de Deus na sua vida e na sua casa, comece a testemunhar. Se você quer ver sinais, prodígios na sua vida, volte a testemunhar. Diga, eu sou uma testemunha. Mas o que você está fazendo mesmo? O que você está fazendo mesmo? Ah, pastor, perdendo tempo. Pastor, eu estou fazendo a pior coisa, ouvindo você pregar, pastor. Pastor, eu estou há 1 hora na igreja e ainda não virei crente. Ainda não fui batizado. Tenta virar um carro. Pode ser que seja mais fácil. Transformers. Mas a partir do momento que você começar a obedecer a palavra de Deus, você vai ser batizado no Espírito Santo e vai receber poder. Deixa eu falar uma coisa, os discípulos, quando eles receberam o poder, o Pentecoste, os céus se abriram, houve um forte vento, eles receberam línguas de fogo, eles começaram a falar em línguas, não foi? Eu acredito em línguas estranhas, mas os discípulos não começaram a falar línguas estranhas, eles começaram a falar línguas de outros povos e outras nações. Porque Deus não queria que eles fizessem um show de línguas estranhas.
E a Bíblia diz, se fala línguas estranhas e não tem quem interprete, é melhor que se cale. Mas eles começaram a falar línguas de outras nações. Por quê? Porque Deus chamou eles não para fazer um circo, em um avivamento, em um Pentecoste, mas para serem testemunhas a todos os povos. E como nós vimos nas mensagens anteriores, neste momento havia povos de todas as nações. E eles falavam em várias línguas. Diga, eu preciso deixar a ociosidade e começar a gerar frutos. Qual é o segredo? Testemunhar. Diga, a partir de hoje. Eu vou deixar algo bem claro para você hoje. Eu vou orar, nós vamos orar por milagres. Eu creio. Mas eu vou falar uma coisa assim, sem crer, porque eu creio no contrário. Assim, mas, né, não sei se você entendeu, mas a verdade é o seguinte. Nós vamos orar por milagres. Mas o milagre que tem que acontecer é de você sair daqui uma testemunha de Cristo. Para que de verdade aconteça milagres na sua vida e venha romper a voz de Deus sobre você, sobre o seu coração, o agir de Deus sobre a sua vida, e sinais, milagres e prodígios para as pessoas que estão em volta de você. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Sabe, tem uma parte que é você, é a parceria entre você e o Espírito Santo. É testemunhar o que você está ouvindo, o que Deus está fazendo. Se a pessoa não crê, você fala, o Espírito Santo é com você agora. Eu vou falar para ele que ele vai ter um sonho. Eu vou falar para ele que ele vai ter uma experiência com Deus. E você se trata de cuidar disso, porque é o seu departamento. É você que faz isso. Eu tenho que ser uma testemunha. E eu sou um canal de bênção. Quem vai fazer é você. Sabe, eu já participei de muitas reuniões, já orei muito por libertação, pessoas se estrubichar no chão, demônio, capeta, tudo quanto é coisa. Já várias experiências. Mas uma das experiências que mais marcou foi o seguinte. Estava numa reunião, estava acontecendo muitos milagres, muitas curas. E chega uma pessoa e diz assim, eu não creio. Eu disse, o problema é seu. Se você não crê, você está vendo. Você está vendo, você está ouvindo as pessoas falarem. Se você não crê, o problema é seu. Eu creio porque aconteceu comigo. Eu creio porque eu estou vendo, eu sou testemunha do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Mas se você não crê, o problema é seu. Eu não vou deixar de ser uma testemunha porque alguém crê ou não crê. Diga, o Senhor me chamou para ser uma testemunha. Quantos entenderam? Quantos vão viver? Porque pior do que pregador que não vive a palavra, é crente que não ouve e também não vive. Você ouviu a palavra? A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos aqui são a igreja?